Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um guia de sobrevivência da revista Pet. Hoje a gente vai mergulhar direto num assunto urgente, que é totalmente silencioso e o pior, costuma acontecer bem debaixo do nosso nariz, dentro das nossas próprias casas. Nossa ideia aqui é trazer aquela informação super precisa, sabe, com todo o cuidado e autoridade veterinária que quem divide a casa com felinos exige. Então, vamos falar sobre as plantas decorativas e o perigo enorme e oculto que elas representam para os gatos. Bora explorar esse guia com muita atenção. Para começar, a gente precisa fazer uma pergunta bem direta. Por que será que essas plantas decorativas causam tantas, mas tantas emergências felinas? O grande pulo do gato aqui, e perdoem o trocadilho, é que a intoxicação simplesmente não avisa que chegou. No comecinho, os sintomas parecem só uma indisposição boba, sabe? Tipo, o gatinho vomita uma espuminha amarela, vai procurar um canto escuro para se esconder e a gente acha que ele só comeu algo que não caiu bem. Mas a verdade, o relógio já está correndo. E quando os sinais mais graves dão as caras, muitas vezes já é tarde demais. E só para entender a dimensão real da coisa, a intoxicação por plantas é, hoje, a terceira maior causa de emergências veterinárias de gatos urbanos no Brasil inteiro. É isso mesmo, a terceira. Não é uma exceção ou um azar gigantesco, é uma coisa que lota as clínicas todos os dias. Muitos tutores só descobrem o perigo daquela planta maravilhosa que fica no vaso de entrada quando o gatinho já está num estado super crítico de falência de órgãos. E isso nos leva aos danos sistêmicos. Vamos falar agora sobre as ameaças super rápidas dos lírios e das azaleias. Olha só, a toxicidade do lírio segue uma linha do tempo que é aterrorizante. O estrago no sistema do animal é muito rápido e, infelizmente, totalmente invisível. Em questão de 2 horinhas após o contato, o felino já começa a vomitar e salivar horrores. Entre 12 e 24 horas, os rins começam a falhar e a produção de urina despenca. Em 72 horas, o dano renal já é irreversível. E tem um detalhe absolutamente crucial sobre o lírio. Cada milímetro dessa planta é letal. A folha, o caule, a água do vaso, literalmente um simples grãozinho de pólen que o gato cheire e acabe lambendo na hora de se limpar, já é o suficiente. E com as azaleias, a situação é igualmente tensa. Elas têm uma substância chamadas graianotoxinas. Esse nome complicado significa que elas atacam direto o coração e o sistema nervoso do bichinho. Para a gente ter uma ideia, uma dose letal acontece se o gato começou 0,2% do próprio peso. Trazendo para a vida real, um gatinho de 4 quilos pode entrar num quadro de arritmia ou até em coma mastigando umas 3 ou 4 folhinhas minúsculas. O suporte veterinário tem que ser imediato, naquelas primeiras 2 horas, para conseguir reverter a situação. Agora a gente entra nas queimaduras químicas orais, que são as armas microscópicas da família botânica Araraceae. Diferente daquela falência silenciosa de órgãos que a gente acabou de ver, as plantas dessa família causam um trauma físico imediato. É visível e extremamente severo na boca e na garganta do animal. Quem mora aqui no Brasil com certeza conhece as grandes vilãs. Comigo Ninguém Pode, Copo de Leite, Antúrio e a famosa costela de Adão, a Monstera. O mais louco e assustador é que todas essas plantas que a gente adora ter em casa são parentes próximas. Elas pertencem à mesmíssima família botânica e usam o exato mesmo mecanismo tóxico. Mas que mecanismo é esse, afinal? É a ação brutal dos cristais de oxalato de cálcio. Pensa nisso como se fossem milhares de agulhas microscópicas. No segundo em que o gato morde a planta, essas agulhinhas perfuram os tecidos da boca dele e soltam enzimas super nocivas. O resultado? Um inchaço imediato e severo. A língua e a garganta inflamam em questão de minutos, e o risco de asfixia é gigantesco, porque as vias aéreas podem simplesmente fechar. É desesperador. E não para por aí, viu? Tem umas armadilhas bem escondidas. Por exemplo, a própria água do vaso onde o copo de leite fica acaba absorvendo essas toxinas. Aí vem aquele gado curioso que ama beber água de lugares estranhos e pronto, perigo na certa. Outra coisa, as folhas novinhas da Monstera, aquelas lá do topo, têm uma concentração 3 vezes maior de cristais. Isso sem falar nos frutinhos verdes dela, que são cheios de ácido oxálico livre e podem causar queimaduras graves lá dentro do estômago. Passando agora para o sofrimento gastrointestinal, vamos olhar de perto o caso da famosíssima espada de São Jorge. Essa é, sem dúvida, uma das plantas mais presentes na nossa decoração moderna, né? E ela tem um tipo bem específico de toxina irritante. A espada de São Jorge é cheia de saponinas. Essas substâncias causam episódios muito intensos de vômito, diarreia e um risco gravíssimo de desidratação. É super importante deixar claro que, apesar de raramente ser letal sozinha, a irritação é muito, muito forte. Então, filhotinhos ou gatos idosos que não têm aquela reserva física para aguentar perder tanto líquido, frequentemente precisam ser internados para tomar soro na veia. Chegamos num ponto crítico, o protocolo veterinário de emergência.
Quais são as ações imediatas que realmente salvam vidas? Na hora do desespero com uma suspeita de envenenamento, a gente precisa agir com muita frieza e precisão. É natural bater aquele instinto de vou esperar para ver se passa, ou pior, vou tentar fazer ele vomitar em casa. Mas preste muita atenção agora. Forçar o vômito pode ser fatal. Lembra dos cristais de oxalato de cálcio, as tais agulhinhas? Se o gato vomitar, essas agulhas vão rasgar, queimar e perfurar a garganta dele uma segunda vez na volta. O estrago é dobrado. As atitudes corretas são lavar a boca com água, mas só se for seguro para o animal não engasgar, e correr para o veterinário sem pensar duas vezes. Para gravar bem na cabeça, são 3 passos inegociáveis. Passo 1. Não induza o vômito de jeito nenhum. Passo 2. Tire uma foto bem nítida da planta ou corte um pedacinho dela e leve junto. Saber exatamente quem é a culpada ajuda os médicos a agirem muito mais rápido. Passo 3. Voe para uma emergência veterinária. Não existe, repito, não existe absolutamente nenhum antídoto caseiro ou receita milagrosa de internet, tá? Cada minuto que passa é crucial. Ufa! Depois de tanta tensão, uma notícia boa. Dá sim para ter uma casa verde, linda, parecendo uma selva, sem colocar os nossos felinos em risco. Temos alternativas botânicas maravilhosas e confirmadamente seguras. A gente pode apostar na grama de gato, na lindíssima orquídea Phalaenopsis, ou então encher a casa de calateias, marantas e peperômias. Elas são zero tóxicas, não fazem mal nenhum aos órgãos dos bichinhos e decoram que é uma beleza. E assim a gente fecha mais essa análise. A missão da Revista Pet, como um portal independente de nutrição e saúde, é exatamente essa: colocar a ciência clínica de mãos dadas com o acolhimento, para a gente proteger quem a gente mais ama. E fica aqui uma provocaçãozinha final para todo mundo pensar. Depois de entender como essas toxinas agem e o estrago rápido que elas fazem, será que aquela plantinha inofensiva no canto da sala não merece uma inspeção cuidadosa ainda hoje? Para continuar aprendendo sobre a saúde e o bem-estar integral dos felinos, basta acessar revistapet.com.br, mantendo sempre o nosso compromisso oficial. Nutrição que você pode confiar. Até a próxima, pessoal!